Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo. Para relembrar, eu vou puxar um pouquinho da aula passada aqui de novo. Tá? Representação geométrica de um número complexo. Da mesma forma que cada número real pode ser associado a um único ponto na reta real, cada número complexo, z igual a mais bi, poderá ser associado a um único ponto z, a e b, do plano cartesiano. O plano de representação dos números complexos é chamado de plano de Argand-Gauss. Tá? É semelhante ao plano cartesiano que conhecemos. Porém, o eixo horizontal, ou seja, o eixo x, representa a parte real de cada número complexo. E o eixo vertical representa a parte imaginária de cada número complexo. Ou seja, quando nós formos representar um número complexo no plano, nós vamos usar o ponto z, a e b, a parte real, b parte imaginária, marcando no eixo horizontal, ou seja, no eixo x, a parte real, e na vertical, no eixo y, a parte imaginária do número complexo. Então, ó, aqui, ó, número complexo, né? A mais bi, ele vai ser representado por um ponto igual a b, também, que na horizontal, parte real, na vertical, parte imaginária. Primeiro exemplo, representar no plano de Argand-Gauss os números complexos. Z1 igual a 1 mais 2i, Z2 igual a menos 2 menos 3i, Z3 igual a menos 5i e Z4 igual a 4. Os pontos do plano que representarão cada número complexo são, para o número Z1, vai ser o ponto Z1, 1 e 2. Para o ponto Z2, menos 2 e menos 3. Para o ponto Z3, 0 e menos 5. E o ponto Z4, 4 e 0. Fazendo a representação normal no plano, tá bem? Como nós estamos acostumados a marcar pontos no plano cartesiano. Número complexo como um vetor. Acabamos de ver que um número complexo pode ser representado por um ponto no plano de Argand-Gauss ou no plano cartesiano. Agora veremos que ele também pode ser representado por um vetor, que é um segmento de reta orientado. Um número complexo z igual a mais bi pode ser representado no plano de Argand-Gauss por um vetor OZ, de origem no ponto O, 0 e 0, e extremidade final no ponto Z, AB. A representação de um número complexo como um vetor é que nos permitirá calcular seu módulo e seu argumento. Tá? Então, aqui, ó, saindo aqui do centro, né, do plano cartesiano, né, o ponto 0, 0, aqui nós temos o ponto final, que é o ponto que representa o número complexo. Este aqui, este vetor, tá, é uma outra representação do número complexo, bem? Os vetores são bastante usados na física, talvez você já tenha ouvido falar sobre eles. O módulo de um número complexo, z igual a mais bi, indicado por módulo de z ou por de Rhom, é o comprimento do vetor OZ, ou seja, é a distância da origem do plano de Argand-Gauss até o ponto Z, AB. Tá? Para calcular o módulo de um número complexo, usamos a fórmula da distância entre dois pontos do plano cartesiano. Como essa distância sempre partirá da origem, nós vamos ter, né, xb e yb igual a zero, ambos, né, nulos. Podemos reescrever, né, a fórmula da distância entre dois pontos como sendo módulo de z igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, ó, o módulo de z é esta medida aqui, ó. É o comprimento do vetor. Então, nada mais é que aqui o comprimento do vetor. Essa distância aqui que nós estamos calculando. O argumento de um número complexo. A direção do vetor OZ é dada pelo ângulo θ formado pelo vetor e pelo semi-eixo real positivo, com 0 menor ou igual que θ menor ou igual que 2π, ou seja, o θ sempre vai estar travado entre 0 e 2π, considerado no sentido anti-horário.
Para um número complexo não nulo, z igual a a mais bi, o ângulo θ é chamado de argumento de z, indicado por arg de z, ou simplesmente pelo θ. Temos que θ é o ângulo tal que seno de θ é igual a b sobre módulo de z, cosseno de θ é igual a sobre módulo de z. Tá? Então, aqui, ó, nós temos o ângulo, né, do vetor e este aqui. Lembrando que ele vai variar sempre entre 0 e 2π, ou entre 0 e 360 graus. Exemplo 2. Considere o número complexo z igual a 2 menos 2i, represente geometricamente o número complexo como um vetor, obtenha seu módulo e seu argumento. Então, nós temos que z igual a 2 e menos 2, logo o vetor OZ, né? 2 e menos 2. Então, aqui, ó, nessa figura, vocês podem ver a representação geométrica aqui do vetor, ok? Do número complexo. Observem que, partindo daqui do zero, ó, o ângulo para este vetor, ele dá a volta aqui, ó, tá bem? Ele varia de 0 a 2π, tá? Então, ele não deu a volta completa, mas quase, tá bem? Para o módulo, nós temos que o módulo de z vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 4 mais 4, que é 8, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Para o argumento, nós temos que o seno de θ vai ser menos 2 sobre 2 raiz de 2, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de θ vai ser 2 sobre 2 raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui, para quem não compreendeu como que eu saí daqui para chegar aqui, lembrem-se que nós vamos ter nos dois casos isso aqui, ó. Simplifiquei. Então, ficou 1 sobre raiz de 2. Não se costuma deixar a raiz embaixo, então, vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Tá? Então, o ângulo que tem seno menos raiz de 2 sobre 2 e cosseno raiz de 2 sobre 2 é um ângulo que está no quarto quadrante, como é possível observar aqui pelo vetor, pelo desenho do vetor, e ele é 7π sobre 4. Eu vou deixar para vocês, junto com o material da semana, uma tabela dos ângulos fundamentais, para quem não lembra. Forma trigonométrica de um número complexo. Como vimos, podemos representar um número complexo por um ponto z a b, né? Nesse caso, estamos expressando o número z por suas coordenadas cartesianas, a e b. Quando a representação do número complexo é feita pelo vetor z igual a b, dizemos que o argumento θ e o módulo de z são as coordenadas polares de z. Vamos ver como expressar o número complexo z igual a mais bi, não nulo, e a e b reais através de suas coordenadas polares. Tá? Sabemos que módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, b é igual ao módulo de z seno de θ, e c que é a não c, também, que é o a. É igual ao módulo de z cosseno de θ. De onde eu tirei isso aqui, ó? Lembrando que seno de θ é b sobre módulo de z, o b vem multiplicando. Lembrando que cosseno de θ é a sobre módulo de z, o módulo de z vem multiplicando. Substituindo os valores de a e b na forma algébrica de z, nós vamos ter que z é igual a mais bi. Então, z vai ser módulo de z cosseno de θ, que é o valor de a, mais módulo de z seno de θ, que é o valor de b. Módulo de z cosseno de θ mais módulo de z e seno de θ. Só troquei a posição do i. Tiramos, ó, temos o módulo de z aqui e o módulo de z aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. Vai ser módulo de z cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Essa é a forma trigonométrica ou forma polar do número complexo z.
Veremos que essa forma de representação facilita algumas operações, como a multiplicação, a potenciação, a divisão e a radiciação de números complexos. Então, aqui vocês têm a representação cartesiana de Z, tá? E aqui a representação polar. O que muda? A representação polar, se vocês olharem, é sobre circunferências, né? Aqui nós temos a reta de origem, que é a reta zero, né? Para os ângulos, tá bem? O argumento aqui, θ, o ângulo θ, bem, este aqui, tá? E aqui o módulo de Z, né? O θ para saber qual que é a inclinação dele e o módulo de Z para saber onde ele para. Nesse exemplo, a gente usou o número complexo menos 1 mais i para fazer a representação. Ele tem forma polar, raiz de 2 mais cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4. Exemplo 3. Escrever a forma polar de z igual a menos 3i. Inicialmente, calcularemos o módulo e o argumento de z. Temos que a igual a 0 e b igual a menos 3. Então, o módulo de z é raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 0 mais 9, que é 9, raiz quadrada de 9, 3. Para determinar o argumento de z, vamos inicialmente encontrar o valor de seno e cosseno para o ângulo. Então, eu tenho que cosseno de θ é a sobre módulo de z, e o seno de θ é b sobre módulo de z. Então, o cosseno de θ é 0 e o seno de θ é menos 1. Tá? O que nos leva que o ângulo é 3π sobre 2. Dessa forma, o número z igual a menos 3i terá a forma polar 3 vezes cosseno de 3π sobre 2 mais i vezes seno de 3π sobre 2. E a representação dele está aqui. Notem que nesta representação eu juntei o plano de Argand-Gauss com a representação polar das circunferências. Exemplo 4. Seja um número complexo, z igual a raiz de 5, cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Escrever na forma cartesiana. Para isso, basta substituir os valores de cosseno de π sobre 3 é 1 meio, e seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Note que π sobre 3 é um ângulo notável, é o ângulo de 60 graus. Então, fazendo a troca, né, cosseno de π sobre 3 é 1 meio, mais seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Fazendo a multiplicação, aqui é distributiva. Bem, nós temos que raiz de 5 vezes 1 sobre 2, mais raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. Raiz de 15 sobre 2i. Essa é a forma algébrica deste número complexo. Operações com números complexos na forma trigonométrica. As operações de adição e subtração de números complexos são melhores compreendidas e melhores executadas com os números complexos escritas na forma cartesiana. Já a multiplicação e a divisão de números complexos podem ser executadas com números complexos tanto na forma cartesiana quanto na forma trigonométrica. Na forma trigonométrica, seja z1 igual a módulo de z1 cosseno de θ1 mais i vezes seno de θ1, e z2 igual ao módulo de θ2 vezes cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Usaremos as identidades trigonométricas para determinar a multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Então, z1 vezes z2 vai ser módulo de z1 cosseno de θ1 mais i seno de θ1, vezes módulo de z2 cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Aqui eu tenho um número real, e aqui eu tenho um número real também. Então, eu vou multiplicá-los e fazer a distributiva, né? Cosseno vezes cosseno, cosseno vezes seno, seno vezes cosseno, seno vezes seno, tá bem? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Lembrando que esse aqui, ó, é menos 1, e o resto eu só apliquei a distributiva. Tá? Observem que, se eu agrupar aqui, fazendo a troca aqui por menos 1, esse cara aqui é a identidade trigonométrica do cosseno da soma. Ou seja, isso aqui é cosseno de θ1 mais θ2.
E aqui eu tenho o seno da soma, tá? Então, seno de θ1 mais θ2. Bem, fazendo essa troca, então, Z1 vezes Z2 na forma trigonométrica fica módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, vezes o cosseno de θ1 mais θ2, mais I vezes o seno de θ1 mais θ2. Divisão de números complexos na forma trigonométrica. Da mesma forma que para a multiplicação, ao aplicarmos identidades trigonométricas na divisão de números complexos, a gente vai obter que Z1 dividido por Z2 vai ser o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2, vezes o cosseno de θ1 menos θ2, mais I seno de θ1 menos θ2. Para diferenciar a multiplicação da divisão, procure lembrar-se que na multiplicação somamos os argumentos e na divisão subtraímos os argumentos. Exemplo 5. Dados Z1 igual a 3 vezes cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2 e Z2 igual a 5 vezes cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4, encontrar Z1 vezes Z2. Z1 vezes Z2, então, vai ser, ó, 3, que é módulo de Z1, módulo de Z1 tá aqui, ó. Tá? Aqui, módulo de Z2. Esse cara aqui é o θ1, que é o módulo de Z2. E aqui é o θ2. Só substituir na forma. Então, 3 vezes 5, 15, π sobre 2 mais π sobre 4, 3π sobre 4. E o Z1 vezes Z2 fica 15 vezes cosseno de 3π sobre 4 mais seno e seno de π sobre 3π sobre 4. Exemplo 6. Dados Z1 e Z2, encontrar Z1 dividido por Z2. Novamente, ó, aqui nós temos módulo de Z1, aqui nós temos o θ1, aqui nós temos módulo de Z2 e o θ2, ok? Substituindo na fórmula, né, nós encontramos que Z1 dividido por Z2 é 3/5 do cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Representação geométrica, né, do que está acontecendo. Então, aqui, ó, vocês têm o vetor Z1, tá? Aqui vocês têm o vetor Z2. Esse grandão em roxo aqui é o vetor multiplicação. Esse aqui é Z1 vezes Z2. E este pequenininho aqui é a divisão, tá? Exemplo 7. Dado Z1 igual a 2 cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6, e Z2 igual a cosseno de π sobre 2π sobre 3 mais I seno de π sobre 3, obter W igual a Z1 vezes Z2 e V igual a Z1 dividido por Z2. Então, primeiro vamos tirar as informações desses números aqui. Aqui, ó, nós temos o módulo de Z1, certo? Aqui tá o θ1. Não aparece, mas aqui tem o 1. E esse cara aqui é módulo de Z2. Aqui nós temos θ2, tá bem? E agora é só aplicar as fórmulas, né? Z1 vezes Z2 vai ficar 2 vezes 1 vezes cosseno de π sobre 6 mais 2π sobre 3, mais I seno de π sobre 6 mais 2π sobre 3. Então, o W fica 2 cosseno de 5π sobre 6 mais I seno de 5π sobre 6. O V fica Z1 vezes Z2, cosseno 2 sobre 1 vezes cosseno de π sobre 6 menos 2π sobre 3, mais I seno de π sobre 6 menos 2π sobre 3. Cosseno de π menos 2 cosseno de menos π sobre 2 mais I seno de menos π sobre 2. Lembram que a gente tem lá, na definição de forma trigonométrica do número complexo,
que 0 tem que ser menor ou igual que que θ, que tem que ser menor ou igual que 2π. Então, nós não podemos deixar esse argumento de menos π sobre 2 aqui. Lembrando lá que, tá? O que acontece na circunferência trigonométrica? Aqui, ó. Quando a gente está trabalhando com o ângulo negativo, eu saio daqui, parto da reta 0, né? Quando o ângulo é negativo, eu ando ao contrário. Π sobre 2 é 90 graus. Então, menos π sobre 2 vai dar aqui, ó. Mas se eu vier pelo lado positivo, ou seja, pelo sentido horário, eu vou fazer esse caminho aqui. E vou parar no mesmo ponto, tá? Que positivo fica 3π sobre 2. Então, essa é a troca que eu fiz aqui, tá bem? Ó, o menos π sobre 2 é 3π sobre 2. Então, eu fiz essa troca para atender a condição de que θ tem que estar entre 0 e 2π. A ilustração do exemplo 7, então, nós temos aqui o vetor Z1, aqui o vetor Z2, né, os dois números complexos, tá? Aqui o W, que é a multiplicação, e aqui o V, a divisão deles, tá bem? Então, notem aqui, ó, se vocês olharem para o V, realmente ele tá aqui, ó, no 3π sobre 2, ângulo de 270 graus. Potenciação, ou primeira fórmula de De Moivre. Já que o conjunto dos números complexos pode ser considerado uma ampliação do conjunto dos números reais, as operações no conjunto dos números complexos são definidas de forma a preservar o que já é válido no conjunto dos números reais. Desse modo, faz sentido pensarmos em potenciação. Z elevado a n igual a z vezes z vezes z vezes z, n fatores. E deste modo, para a potenciação de números complexos, temos a primeira fórmula de De Moivre. Z elevado a n é igual ao módulo de z elevado a n vezes cosseno de nθ mais i seno de nθ. Exemplo 8. Dado z igual a 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, encontrar z elevado a 7. Aplicando a fórmula de De Moivre, nós vamos ter que z elevado a 7 é igual a 2 elevado a 7 vezes o cosseno de 7 vezes π sobre 3, mais i seno de π sobre 7, i vezes seno de 7 vezes π sobre 3. Então, z elevado a 7 é igual a 128 vezes cosseno de 7π sobre 3, mais i vezes seno de 7π sobre 3. Então, z elevado a 7 é 128 vezes cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. Novamente, aqui cabe a observação de que 0 tem que ser menor ou igual que θ, que tem que ser menor ou igual que 2π. Tá? Ou seja, esse cara aqui, esse ângulo aqui, não pode ser 7π sobre 3, porque 7π sobre 3 é maior do que 2π. Então, a gente precisa encontrar a imagem dele na circunferência trigonométrica. Lembrando que 7π sobre 3 é igual a 6π sobre 3 mais π sobre 3. 6π sobre 3 é 2π, né? Mais π sobre 3. 2π é uma volta completa. Então, esse aqui, 7π sobre 3, é um arco de mais de uma volta. O que está acontecendo? Tá? Nós temos aqui, ó, ele vai sair daqui, ele vai dar uma volta completa, que deu 2π, mais π sobre 3. Bem, então, 7π sobre 3 é igual a π sobre 3. Radiciação, a segunda fórmula de De Moivre. Dizemos que menos 3 e 3 são raízes quartas de 81, pois menos 3 elevado à quarta é igual a 81 e 3 elevado à quarta é igual a 81. De forma semelhante, sendo z um número complexo não nulo e n um número natural não nulo, temos que todo número complexo w, tal que w elevado a n é igual a z, é chamado de raiz enésima de z. Por exemplo, menos 3i e 3i são raízes quadradas de menos 9, pois menos 3i ao quadrado é igual a menos 9,
e 3i ao quadrado é igual a menos 9. Para encontrar a raiz enésima de qualquer número complexo não nulo, z igual módulo de z cosseno de θ mais i seno de θ, a gente vai usar a segunda fórmula de De Moivre, que é WK igual raiz enésima do módulo de z vezes o cosseno de θ mais K2π sobre n mais i seno de θ mais K2π sobre n. Sendo que o K é 0, 1, 2, 3 até n menos 1. Lembrando que, se eu estou calculando raiz quadrada, eu encontro duas raízes. Se eu estou calculando raiz cúbica, eu encontro 3 raízes. Se eu estou calculando raiz oitava, eu encontro 8 raízes. Por isso que nós paramos em n menos 1 com o K. Exemplo 9. Calcular as raízes quadradas de z igual a 18i. Inicialmente, vamos escrever z na forma trigonométrica. Tá? Então, módulo de z é igual a 0 ao quadrado mais 18 ao quadrado, que é igual a 18. Cosseno de θ é igual a 0 sobre 18, que é 0. Seno de θ é 18 sobre 18, que é 1. Então, 0 seno 1, θ é π sobre 2. Então, o z é 18 mais cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Usando a segunda fórmula de De Moivre, vamos encontrar os números complexos. WK está escrito WK ao quadrado é igual a 18i. Observem aqui, eu estou falando de raiz quadrada. Então, eu vou encontrar o W0 e o W1. Raiz quadrada são duas, então eu preciso encontrar duas raízes. A menos, claro, que elas sejam iguais. Então, raiz quadrada do módulo de z é raiz quadrada de 18, que é 3 raiz de 2. Para k igual a 0, nós temos que o W0 vai ser igual a 3 raiz de 2, ó. Notem que aqui nós temos raiz quadrada de módulo de z, tá? Cosseno de π sobre 2 mais 0, que é o k, e aqui é o n, tá? Por que o n é 2? Porque é raiz quadrada, tá bem? Cosseno de π sobre 2 mais 0 vezes 2π sobre 2, mais i seno de π sobre 2 mais 0 vezes 2π sobre 2. Resolvendo aqui, dentro do parênteses, no cosseno e do seno, nós resultamos em π sobre 4. Tá? Então, o W0 fica 3 raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4, que algebricamente é o ponto, é o número complexo 3 mais 3i, tá? Lembrando que cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Para k igual a 1, nós temos que o W1, né, a segunda raiz, vai ser 3 raiz de 2 vezes o cosseno de π sobre 2 mais 1 vezes 2π dividido por 2. Tá? Resolvendo dentro do parênteses, nós obtemos 5π sobre 4. Então, a segunda, aqui, W1, fica 3 raiz de 2, cosseno de 5π sobre 4, mais i seno de 5π sobre 4. Que na forma cartesiana é menos 3, menos 3i. Lembrando que cosseno de 5π sobre 4 é raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2, e seno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Bem, estão as referências da nossa aula, tá? Façam a lista de exercícios, qualquer dúvida entre em contato.